Então Deus ele se comporta para o ser humano de uma forma, tá, que o ser humano ele possa entender, porque na verdade Deus é incompreensível. Quando a gente erra, quando a gente peca, pode ser entre eu e Deus, entre eu e a minha esposa, eu com um amigo, Deus pergunta, onde você está agora? Não fisicamente, espiritualmente. Olha o que aconteceu com você. Olha como isso te fez mal. É uma barreira que você criou negativa dentro de você. Essa é a ideia. Então Deus ele se comporta para o ser humano de uma forma, tá, que o ser humano ele possa entender. Porque na verdade Deus é incompreensível. Eu acabei de te falar, ele criou o tempo, ele criou o espaço. Posso te dar mais uma pergunta assim? Claro. Deus fica com raiva? Nunca entendi isso na Bíblia, porque na teoria ele não deveria ficar, porque Por que não? porque ele sabe quando a gente vai cair, quando a gente vai errar. Então por que ele vai ter raiva? Muito bem, você está certo, mas vou mais um passo. Permita-me mais um passo. Quando a gente fala que Deus é o Criador, ele não criou só os elefantes, as girafas, as montanhas e todos os planetas. Ele criou os conceitos. Então ele criou o mundo espiritual, ele criou os anjos, ele criou o conhecimento, ele criou o bem, o mal. Ele criou os sentimentos. Ele criou, a gente falou, o tempo e o espaço. Sabe o que significa, Vilela? Se ele é o Criador, ele não está sujeito à sua criação. Exatamente. Então ele não está sujeito ao tempo, ao espaço, ele não tem sentimentos. É difícil entender, mas faz sentido. Faz todo sentido. Então, mas respondendo a sua pergunta sobre o ódio, por exemplo, esse conceito do ódio não existe para ele. Claro que mas não. Mas para a gente entender... Exato. Existe. Ele se demonstra como se ele tivesse... A ira de Deus. Exatamente. Mas é a mesma coisa, está escrito que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Você sabe que academia que ele foi? Para ficar com a mão forte? Então. É claro que é uma metáfora. Claro. Então, igualzinho a ira de Deus. É uma metáfora. Dentro da nossa limitação, é o que a gente alcança. É um vocabulário humano para falar de Deus. Entendi. Tá? Então, é porque quando a pessoa trata Deus como humano, ou da mão, que é muito infantil, mas mesmo dos sentimentos, ela está humanizando Deus. Ela está fazendo Deus ficar pequenininho. Ela está fazendo Deus ficar dentro de uma caixa de fósforo. Isso, pecado não no sentido de pecado, mas é um erro muito grande. É um erro porque a gente está minimizando Deus. Uma das coisas que o judaísmo faz muito é buscar o entendimento profundo e verdadeiro sobre Deus.